E esse fim de semana foi marcado por convenções e eventos partidários. A gente está mostrando isso incansavelmente, né, nas últimas horas. E para falar sobre todas essas movimentações, a gente vai conversar agora com o cientista político Alberto Carlos Almeida, que vai trazer suas análises sobre essas recentes candidaturas. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Olha, ontem... Sim, perdão. Fica à vontade, professor. Pode falar, não, tranquilo. É justamente para questioná-lo sobre as suas impressões em relação a essas candidaturas que foram oficializadas nas últimas 48 horas. Os partidos, veja só, é bem interessante, né? Isso é um ritual jurídico muito relevante, né? Ele tem um prazo final, né? Vai ser aí a primeira semana de agosto, que esse prazo ele é medido em relação à data da eleição, né? Ele já foi, ele hoje está sendo muito tardio, né? Ele agora, né, no início de agosto, né? Último final de semana de julho, né? Isso daí já foi no último final de semana de junho. O mais interessante das convenções, tá, é que elas são a data limite mesmo, elas obrigam os partidos a negociarem tudo que eles têm que negociar antes dela. Então tem lá a data. Então eles entram o ano e estão em conversa. As conversas, elas precisam se intensificar nesse último mês, justamente com esse intuito, o intuito de fechar as alianças, federações, enfim. Muita gente já vinha com isso fechado desde muito cedo, mas tem muita gente que não, né? E o que é que nós estamos vendo é exatamente isso. A partir de agora, nós já estamos no prazo legal de campanha, os candidatos já oficializados podem ir a eventos e pedir votos, né? Eles antes estavam indo ao evento e não pediam voto em mim. Agora não. Agora eles podem dizer: eu já sou candidato oficialmente, vote em mim. A campanha, efetivamente, do ponto de vista legal, ela começou. E, doutor, o prazo para essas convenções homologarem seus candidatos, a gente tem reforçado bastante isso aqui, termina no dia 5, né, na próxima sexta-feira. Depois, esses partidos têm mais 10 dias, ou seja, até o dia 15 de agosto, para registrarem essas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. E pensando no cenário nacional, imagina-se, né, pelo menos muitos colegas do senhor acreditam que a economia vai ser a principal pauta desses candidatos. As pesquisas mostram que essa é atualmente a maior preocupação dos brasileiros, mas quando a gente fala desses cenários estaduais, existem pautas regionais que também vão ser bastante abordadas. Se eu citar, por exemplo, Rio e São Paulo, quais serão os temas, na visão do senhor, que mais serão discutidos nesses estados pelos candidatos, além da economia? Olha, você falou com muita propriedade, né? Na verdade, a economia é o tema nacional. O eleitor olha para o... Eu estou lançando um livro, né, sobre eleição presidencial. O título do livro é A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Eu e Thiago Garrido, coautor, e nós estudamos todas as eleições presidenciais ocorridas no Brasil desde Collor. Então, no que diz respeito à eleição presidencial, o tema principal é a economia. A economia por quê? Porque o eleitor olha para o presidente da República, para o candidato, enfim, como um facilitador da sua melhoria de vida. Facilitador ou dificultador, pode acontecer de dificultar, mas ele vai avaliar cada candidato e cada presidente no cargo em função disso. Ele sabe que estados e municípios, o eleitor sabe disso, que estados e municípios não controlam a inflação, estados e municípios não controlam o desemprego. E aí você fez a pergunta com relação aos estados, né? Eleição estadual aqui. Na eleição estadual, temas muito relevantes para a eleição estadual, de um modo geral, vai variar de estado para estado, aí seria necessário ver a pesquisa em cada estado, mas de um modo geral, né, o tema da saúde é relevante. Os governos estaduais têm um papel na saúde pública, um papel importante, e o eleitor reconhece isso. O tema da segurança pública é um tema importante, porque o eleitor sabe que quem lida com a segurança pública é a Polícia Militar e a Polícia Civil, ambas sob a jurisdição dos governadores de estado. E o tema, de um modo geral, aí, né, manutenção
de algumas obras de infraestrutura, ou realização de algumas obras de infraestrutura, como construção de estradas, né, estradas vicinais, escoamento de produção. Então, são temas relevantes. Educação também, mas educação de ensino médio. O eleitor meio que diferencia, ele sabe, né? As mães e pais sabem, por exemplo, que seus filhos adolescentes estão numa escola estadual de ensino médio, né? E isso é relevante nas campanhas para governos de estado. Doutor Alberto, a Fabi Barroso, nossa comentarista, tem uma pergunta também, vai participar dessa entrevista. Boa tarde, doutor. O senhor mencionou pesquisas, e a gente sabe, é sabido, né, que tem pesquisas, as que são divulgadas para nós, que são as que são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, mas também é possível qualquer pessoa até, né, encomendar uma pesquisa, mas os partidos políticos acabam encomendando essas pesquisas internas e não as divulgam, até mesmo para eles fazerem as suas estratégias, porque é como se fosse um grande negócio, né, dá para equiparar aos grandes negócios. E aí a gente viu, realmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, dá para apontar o Crivella, que gostaria de sair, no primeiro momento, como governador e já está se recolhendo ali para sair como deputado federal. Tivemos também aqui a figura do Abraham Weintraub, que também, no primeiro momento, seria candidato a governador e agora está se adaptando. É possível dizer que eles estão se adaptando e que esse movimento acontece porque existe uma pesquisa interna que traz um pouco mais de realidade para esses pré-candidatos e candidatos, para eles se lançarem? Existe isso? Isso é real? Sim, é real, sim. O que você falou é muito pertinente, né? Eu só adicionaria uma coisa, sim, existem essas pesquisas internas de estratégia que não são divulgadas, muitas vezes pesquisas mais detalhadas, e existe a barganha política também, esse eu diria que é o outro lado. Muitas vezes, né, as duas coisas estão juntas, né? Alguém se lança a um governo de estado, né, e ali passa, já sabe, está fazendo essa pesquisa interna e está detectando que não tem muita chance, mas coloca aquela candidatura muitas vezes para barganhar. Política é isso, política é negociação. Né, e aí vai conversar com algum candidato a governador que tenha mais chance para ver se consegue uma posição num futuro governo. Então, isso é algo muito normal, né? E aí vai a combinação entre o que você falou, pesquisas, e a política propriamente dita, fazer política. Agora, doutor, eu comentei com a Fabi, agora há pouco, que no dia 26 de agosto inicia-se o prazo para a veiculação em rádio e TV da propaganda eleitoral obrigatória. Só que a gente vê hoje em dia, especialmente de 2018 para cá, um movimento de digitalização das campanhas. As campanhas estão muito presentes nas redes sociais. Qual é o peso que essas propagandas em rádio e TV têm hoje nas eleições, nessas campanhas? O que vale a pena talvez considerar é que agora, né, nós temos mais mídias do que nós tínhamos no passado. No passado havia, né, uma força muito grande da televisão e do rádio, né? Eles perderam força no sentido de que outras mídias também atingem o eleitor. Então é uma combinação de fatores. Eu diria assim, olha, isso se tornou mais exigente para um político. Antes o político bastava ele se concentrar em rádio e TV. Agora não, ele precisa de rádio e TV, mas ele tem que cuidar de outros meios de comunicação, das mídias sociais. É importante sempre a gente chamar a atenção também para o fato de que agora eles vão produzir peças de propaganda para TV e rádio que depois irão se disseminar na internet também. Então, essas coisas todas estão ligadas, né? Eu sugeriria, né, Fabi, enfim, né, você e todo mundo que está nos ouvindo, a olhar a comunicação de uma campanha política hoje, muito mais como uma combinação dessas diversas mídias, tá? As diversas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, a televisão, o rádio, né? O candidato tem que buscar sair bem em todas elas. Nesse sentido, é mais exigente para com o político. Doutor, deixa eu trazer uma notícia aqui agora para repercutir com o senhor e com a Fabi. A menos de 3 meses da eleição, cresce o número de pessoas que acreditam no sistema eleitoral. A última pesquisa Datafolha, feita entre quarta e quinta-feira, aponta que 47% da população brasileira confia muito nas urnas eletrônicas, enquanto 32% confiam um pouco.
Somado, o sistema acumula um índice de credibilidade de 79%, segundo o Instituto. Os que responderam que não confiam foram 20% e 1% não soube opinar. A nova sondagem foi feita na semana seguinte à reunião do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro com embaixadores. Na ocasião, ele promoveu uma série de acusações sem provas sobre a segurança do sistema eleitoral, além de atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor, como o senhor analisa, né, essa pesquisa, esse levantamento do Datafolha, que aponta que quase 80% dos eleitores confiam de alguma forma no sistema eleitoral brasileiro, e quero saber se o senhor está incluído nesses 79%. Olha, provocativa a pergunta. Veja só, eu estou incluído sim, quer dizer, a gente já vem votando aí com uma urna eletrônica já há muitos anos. Eu tenho um estudo, tá, que eu publiquei, inclusive, num capítulo de um livro. Antes da urna eletrônica, acontecia uma coisa muito curiosa, né? A população com escolaridade muito baixa, isso já faz tempo, final dos anos 90, a população com escolaridade muito baixa, a quantidade de votos nulos era muito maior. Nós tivemos uma transição, como eu digo, eu estudei isso foi um artigo científico que eu escrevi. Nós tivemos uma transição no Brasil em que teve uma eleição 100% voto no papel, imediatamente ao início da adoção da urna. Depois da eleição seguinte, uma parte do país votou no papel, uma parte na urna eletrônica, e na seguinte todo mundo votou na urna eletrônica. Quando você compara os votos nulos, o voto nulo no papel era muito maior do que o voto nulo na urna eletrônica. E na eleição em que era uma parte do país votava no papel, outra parte na urna eletrônica, aconteceu justo isso. A parte que votava no papel, o voto nulo era muito maior. A parte que votava na urna eletrônica despencou o voto nulo. Por quê? As pessoas com escolaridade muito baixa, pessoas semi-analfabetas, analfabetas, iam votar e erravam na hora de votar. Com a urna, isso acabou com o voto eletrônico, né? Porque é um número, a pessoa leva a colinha do número, mesmo pessoas com escolarização baixa, todo mundo é muito familiarizado com número. Você precisa de número na vida o tempo inteiro para ir no supermercado, fazer feira, né? E aí houve uma queda dramática do voto nulo. Então, no fundo, né, isso foi bom para a democracia, porque mais gente conseguiu expressar a sua vontade de fato. No passado, por exemplo, você tinha cédula, era desse tamanho, né? Por exemplo, estou fazendo assim gestualmente, que é importante. Aí a pessoa levava um santinho, que era desse tamanho. Aí ela copiava o santinho na cédula, só nesse pedacinho aqui. Então anulava todo o lugar que ela copiava e deixava em branco todo o resto. Isso era muito comum. Com a urna eletrônica, isso deixou de existir, né? Eu sempre chamo a atenção de pesquisas presidenciais, eu fiz isso em toda a eleição presidencial. Eu comparei a pesquisa presidencial do dia anterior da eleição com o resultado na urna. E as pesquisas cravam o resultado na urna. Pesquisa presidencial, né? Outras pesquisas, você tem subidas muito rápidas, às vezes a subida acontece na sexta, no sábado, mas a pesquisa presidencial até hoje, o que apareceu na pesquisa no sábado, apareceu na urna no domingo, né? Isso é uma prova cabal de que o resultado na urna foi correto. Imagina, para que não fosse, o coordenador da pesquisa teria que combinar com aquele que toca as urnas eletrônicas, que supostamente fraudaria a eleição, combinar, olha, vou dar esse seguinte resultado na pesquisa, então você dá esse resultado na urna, tá bom? Isso não acontece, né? É importante ressaltar, né, doutor, que essa comparação que o senhor fez relacionando o resultado das eleições com pesquisas de véspera, né? Porque são tantas pesquisas que saem, né, que são veiculadas, a gente traz aqui na Jovem Pan News, e muita coisa pode mudar até a véspera das eleições. Sim, claro. Uma semana antes muda, né? A pesquisa do Datafolha que a gente está repercutindo trouxe aí um dado que eu acho importante. 32% confia um pouco. Ao meu ver, confiar um pouco é ainda ter desconfiança. Então, eu vejo que se a gente fosse somar os dados aí, seriam diferentes, né? Pegar de quem realmente se declarou que não confia e quem confia um pouco. Porque quem confia fala, confio e acabou. O que falta ao Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o titular disso, mas também aos tribunais regionais eleitorais, o que falta à Justiça Eleitoral colocar para a população de uma forma geral para que não haja essa desconfiança. E o senhor não acha que deveria, de qualquer forma, haver mais transparência?
Olha, eu acho que sempre vai ter quem reclame, sempre vai ter quem aponte. É bom, né? É bom que tenha isso, né? Quem critique, né? Mas a urna já foi submetida a vários testes, né? Hackers, etc, 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 e nunca houve nenhuma prova de que ela não funcione. Fabi, tem uma coisa interessante no que você falou, tá? Eu acompanho todo tipo de pesquisa. Existe uma pesquisa mundial, quando eu digo pesquisa mundial, uma pesquisa feita em mais de 100 países do mundo, inclusive no Brasil, né? E que um dos indicadores que ela mede várias coisas, tá? Se chama World Value Survey. Isso tudo é público, é uma base de dados depositada, a pessoa entra na internet, pode ver todos os dados. Infelizmente, né, eu vou te falar, tem um elemento cultural muito ruim para os negócios, para tudo. A população brasileira é a menor no mundo, mais de 100 países, em confiança interpessoal. O brasileiro é o que menos confia na maioria das pessoas. Isso é péssimo para a atividade econômica, é péssimo para fazer negócio, é péssimo para se associar. Então, infelizmente, no Brasil, existe uma força muito grande da desconfiança. Né? E até eu acho que isso explica, em parte, parcialmente, a nossa dificuldade de nos tornarmos um país rico. Né? Se a gente confiasse mais nas pessoas, a gente teria mais negócios, mais solução de diversos problemas, mais associativismo. Isso acaba se transferindo para as próprias instituições. Essa desconfiança, que é muito baixa, interpessoal, acaba sendo uma confiança também muito baixa na maioria das instituições. Isso é ruim para o desenvolvimento e para o enriquecimento do país, eu não tenho a menor dúvida disso. Doutor, tem mais uns 5 minutinhos com a gente? Sim. Que bom, porque a gente vai mostrar agora um outro material, um outro levantamento que eu quero abordar com o senhor também. Dizem que de futebol e política quase todo brasileiro gosta de palpitar. Mais uma pesquisa do Datafolha aponta que pelo menos no segundo item o pessoal tem evitado, especialmente na rede social. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha neste final de semana mudou uma alteração no comportamento das pessoas quando se fala no aspecto político. 53% dessas pessoas estão deixando de utilizar as redes sociais para evitar conflitos entre os familiares. E os números absolutos mais precisos revelam ainda outras questões. Segundo o Instituto Datafolha, além dos 53% da população parar de usar e postar sobre eleições nas redes sociais para que possa ser evitado esses atritos, no WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados, 43% dos entrevistados pararam de falar sobre política, principalmente os eleitores de Lula, que somam 46%, foi o que mostrou a pesquisa. E o índice fica de 38% entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Já o Facebook segue sendo a rede social preferida dos eleitores. Cerca de 62% disseram que gostam e usam a plataforma. Ainda segundo o Instituto Datafolha, com a corrida eleitoral crescendo, a expectativa é que esses números possam aumentar ainda mais. E continua aqui conosco o cientista político Alberto Carlos. Doutor, obrigada por ter acompanhado a reportagem com a gente. Porque eu fico me perguntando, a gente quer evitar conflito, eu mesma, a gente tenta, né, não falar de política, não fazer postagens polêmicas. Eu, como jornalista, não posso, não sou comentarista, mas nem se eu pudesse, eu evitaria a ficar falando sobre política, porque isso geralmente vira conflito e esse movimento, né, tem se intensificado. Até que ponto isso é prejudicial para a democracia? Olha, quando você formulou a pergunta, eu sorri, né? Eu tenho um livro, eu publiquei 8 livros pela editora Record, tá? Eu tenho um livro cujo título é Quem Disse que Não Tem Discussão? Política, Futebol e Religião. Tá? Foi por isso que eu sorri. Na hora que você fez a pergunta, eu lembrei desse livro. O que acontece? Na eleição de 2018, todo mundo tem relatos importantes de conflitos entre amigos, familiares, por conta de política. Né? E eu acho que aí, nesse caso, vale aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Né? As pessoas estão evitando isso. Né? Eu acho, e aí, assim, né, não é um dado de pesquisa, tá? Que o clima dessa eleição está sendo um clima menos conflituoso do que da eleição passada. Não, eu não estou me referindo à violência política, já aconteceram casos agora que não aconteceram no passado, tá? Mas eu estou dizendo esse conflito
entre amigos, entre familiares. E um dos fatores, provavelmente, é esse detectado pelas pesquisas. As pessoas estão evitando o conflito. Tá? Então, se a gente tirar pela gente, eu tiro por mim, eu tenho experiência pessoal familiar, né? As pessoas estão no grupo de família, mas ninguém fala de política já há muito tempo no grupo de família, isso é um acordo, fala-se de qualquer outro assunto, menos de política, né? E eu imagino que muita gente utilize a mesma estratégia para se manter unido no grupo de família. E outros saem, simplesmente saem. Ficam aqueles que têm mais somente um lado político, pode ser esquerda ou direita, mas enfim. Mas, de qualquer modo, isso ajuda a reduzir o nível de conflito, que eu acho que está menor, de fato, nessa eleição agora. Fabi. Professor, eu tenho visto, acompanhado, que as plataformas, elas também não têm interesse em incentivar as discussões políticas. Sei disso, porque como advogada, eu recebo, às vezes, muitas demandas em relação a isso. Pessoas são bloqueadas, justamente porque a plataforma, ela não quer incentivar. Então, aqui o Facebook, que a pesquisa trouxe, é uma dessas plataformas que ela quer ser vista como entretenimento e não sempre um lugar de discussão. Já o Twitter, por exemplo, é conhecido por um lugar onde se discute inclusive políticas, né? Então, cada rede, ela carrega até isso, até a sua impressão em relação ao que as pessoas pretendem. Como que o senhor vê isso, né, com o advento agora das eleições de 2022, você vê a probabilidade de realmente fechar o debate em algumas redes sociais, um debate, eu estou falando aqui, político? Ô, Fabi, olha, é muito interessante tudo que você narrou aí, né? Na verdade, o que você está dizendo para nós? Nós estamos no meio de um grande aprendizado, né? A sociedade, não só no Brasil, em outros países também. Nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais e com a abrangência, né? O poder, no sentido de abrangência que elas acabaram tendo. E ninguém sabe muito ainda o que fazer, vai ser uma coisa de experiência, tentativa e erro, né? Então, uma rede social limita mais, a outra libera mais, então a gente não sabe exatamente qual será o resultado final disso. Eu só chamaria atenção, né? Nós, seres humanos, inventamos algo, esse algo traz grandes benefícios e nós estamos agora lidando com os malefícios, os principais malefícios. E eu acho que nós vamos saber, né, qual será o melhor formato. Agora, isso não é uma coisa que aconteça de um ano para o outro, né? Isso leva tempo, né? É um amadurecimento, é um aprendizado longo. Mas eu acho que a sua fala espelha exatamente isso. Bom, queria te agradecer, Alberto Carlos Almeida, cientista político, pelos esclarecimentos, por ter aguardado os nossos materiais para repercutir com a gente também. Bom domingo, doutor. Igualmente, obrigado aí por ter convidado. Bom domingo para vocês. Muito obrigada.